Fala galera, meu nome é Paulo e esse é meu primeiro vídeo desse canal. Pra quem não sabe, eu tinha outro canal, que era chamado Paulo Vlogs. Então se vocês que verem aquele canal, se inscreve nesse canal aqui. Pra vocês que é a primeira vez que tá vendo meu vídeo, também se inscreve aqui nesse canal. E vamos pro vídeo. Sabe aquele filme que vai lançar 4 de agosto agora de 2016? O Esquadrão Suicida? Se sabe, legal. Se não sabe, olha aí um pedaço desse filme. Is this the real life? Let me out of here, Donald, please. Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open the gate! My time has come. Cheerleading tryouts. All the time. Hi, boys. He's a crocodile, and he eats people, burns people. You're possessed by a witch, and she's just crazy. What was that? I should kill everyone and escape? Sorry. The voices. I'm kidding. That's not what they really said. This is the deal. You're going somewhere very bad Whoa! to do something that'll get you killed. Let's go save the world. I can't wait to show you my toys. Let's do something fun. Seriously, what the hell's wrong with you people? We're bad guys. It's what we do. Nothing really matters to me. Você sabe como nasceu o Esquadrão Suicida? O primeiro grupo com o nome de Esquadrão Suicida surgiu em 1959, nas páginas de The Brave and the Bold, mas era bem suficiente da Força Tarefa X, que conhecemos hoje em dia. O grupo foi criado por Rick Flag, e era formado por criminosos que se arrependeram de seus atos e decidiram lutar ao lado do exército americano durante a Segunda Guerra Mundial para se redimir. Quase 30 anos depois, John Ostrand e Lynn Rowan reformularam a história da equipe para o Esquadrão Suicida que conhecemos e amamos hoje em dia. E além do filme que vai lançar agora, o Esquadrão Suicida já fazia bastante sucesso lá antigamente com seus quadrinhos. E pode ficar tranquilo aqui que nesse vídeo não vai ter spoiler, apesar que o filme ainda nem foi lançado ainda. Pra vocês entenderem essa história que eu vou falar primeiro do DC Comics. Pra quando eu estiver falando dos personagens, quando eu falar DC, você entender o que significa isso. DC Comics é uma das grandes empresas norte-americanas de histórias em quadrinhos. A sigla DC significa Detective Comics, o título de uma história em quadrinhos de Batman, publicado em 1939. Os super-heróis criados pela DC Comics fazem parte do chamado Universo DC, que consagrou Batman e Superman, os personagens mais famosos criados pela DC Comics. Outros personagens representativos da editora são a Mulher Maravilha, Flash, Lanterna Verde, Aquaman e entre outros. Agora eu vou falar dos personagens do Esquadrão Suicida, lá dos quadrinhos. Pode ter personagens que eu vou falar que não vão aparecer no filme. Então vamos lá pro primeiro personagem. A primeira personagem é a Arlequina, talvez a personagem feminina mais adorada da DC Comics. Por exemplo, só barrada pela Mulher Maravilha. A Arlequina é simplesmente fantástica, deslocada, insana, maluca, doida. Sua primeira aparição foi na série Batman, a série animada em 1992, sendo introduzida no episódio Drake Favor. A notoriedade que tem hoje começou quando era estagiária de psiquiatria no Anse Arkham, a época conhecida como Arlene Francis Kinsella. Como advento do destino, tornou-se a médica do vilão mais escroto dos quadrinhos, que é o Coringa. O fascinou pela história da infância infeliz do Jake e encontrou-se em um caminho sem volta e se apaixonou-se. Essa paixão é bem tóxica, louca e sem dúvida é baseada em um sentimento doentio. É uma bela analogia para a vida real de muita gente. Não perdeu sua licença após as autoridades terem descoberto seu dedo na fuga de Putizinho. Tornou-se um fato a vilã quando o terremoto abalou Arkham, o que ocasionou sua fuga. A Arlequina já era uma alma corrompida antes de conhecer o Coringa, mas foi ele o responsável por torná-la uma verdadeira mania. Dizem que ela
é a única pessoa que ele já amou. Poderes e curiosidades. Não possui nenhum superpoder. Entretanto, destaca-se pela sua inteligência, lábia, força, agilidade, humanidade e qualquer tipo de veneno. E sua atriz na vida real é Margot Robbie. Eu acho que é assim que se fala. O seu segundo personagem é a Marra, ou Slipknot, no original, que não tem nenhuma ligação com a banda de rock, Slipknot. Nunca foi um personagem muito famoso na DC. Seu nome real nos quadrinhos é Christopher Wills, e por um bom tempo ele trabalhou em uma companhia química que desenvolvia produtos para criar cordas mais duráveis. Trabalhando com uma corda, ele desenvolveu uma certa habilidade para combater com elas. Foi então que ele foi contratado para matar um herói. Quando ele foi derrotado e enviado para a prisão, já preso, ele entrou para o Esquadrão Suicida, que é um time sobre o qual o filme vai tratar, onde criminosos participam de missões para o governo em troca de sua ascendência reduzida. Suas principais dramas são a equipe, mas mesmo lá ele não tem tanto destaque assim. Mas certa vez ele entrou para uma religião chamada Cobra e começou a falar sibilando. Não sabemos se ele detalhadamente estará no filme. Não é um grande traço de personalidade, mas é um diferencial. Poderes e curiosidades. Ele não possui nenhum superpoder, mas é um assassino treinado e especializado em suas cordas. No caso, suas cordas são especiais, quase impossíveis de serem cortadas. O seu ator principal, como se diz o texto, é Slipknot, na origem que não tem nada a ver com a banda de rock Slipknot. E o terceiro personagem é o Capitão Boomerang. A história do Capitão Boomerang pode ser descrita como a história de um menino muito pobre, que tinha um talento específico para a criação e utilização de boomerangues. E embora ele tenha tentado viver de forma honesta com sua habilidade, logo teve que voltar-se ao crime para sobreviver. Com o título de Capitão Boomerang, ele enfrentou Flash diversas vezes e tem algumas importâncias no drama do personagem. Mas a história que se aprofundam mais no seu personagem também são o Esquadrão Suicida. Sua personalidade desprezível é bem mais explorada no grupo, mostrando que ele é um cruel, covarde, racista, indisciplino e já causou a morte de outros membros da equipe. Simplesmente por curiosidade, se isso tudo fosse insuficiente, ele ainda tem sotaque australiano. Poderes e curiosidades. Eu queria poder dizer pra vocês que o Capitão Boomerang não é só um cara com bumerangues, mas eu estaria mentindo. Só para contar a favor dele, ele é tanto um cara com bumerangues quanto um gavião arqueiro. E o arqueiro verde são só os caras com arcos e flechas. Talvez o maior poder explorado de Artemis seja o fato dele ser um grande inventor, já que ele cria diversos tipos de bumerangues, com efeitos variados, como magnéticos, explosivos, elétricos e tudo mais que você possa imaginar. E seu ator na vida real é Jai Courtney. Eu acho que é assim que se pronuncia, não sei. E o quarto personagem é a Magia, uma das personagens mais antigas da DC. Apareceu pela primeira vez na Strange Adventures, em 1966. A personagem já foi vilã e heroína em várias revistas e já lutou com personagens desde a Supergirl até a Lanterna Verde. Mas recentemente ela ganhou destaque nos Novos 52, por ser uma das primeiras vilãs da Liga da Justiça Sombria. Além de também ser um dos membros dessas mesma equipe, que ela é formada com os personagens mais mágicos da DC e liderada por John Constantine. Magia ganhou seus poderes após ser convidada para uma festa, a fantasia em um velho castelo, onde em uma câmara secreta ela entrou com seu mágico chamado Desamor, que lhe concede poderes para eliminar uma presença maligna naquele lugar. Graças a não controlar bem seus poderes, ela desenvolveu uma espécie de segunda personalidade malvada e uma ameaça até mesmo para seus aliados do Esquadrão Suicida, grupo ao qual ela se juntou posteriormente e no qual o pistoleiro tem a tarefa secreta de eliminá-la caso ela perca o controle de vez. Poderes e curiosidades. Nos quadrinhos, ela é extremamente poderosa e manipula magia para diversos efeitos, desde cura até teletransporte. Além de se tornar intangível e dezenas de outras coisas, é capaz de conjurar tantos feitiços de defesa e ataque. Vale dizer que a versão dela no filme está tão diferente visualmente que os poderes dela também não devem ser os mesmos. Até porque ter uma personagem como esse, nível de poder numa equipe com um soldado, um cara bumerangue e com uma corda, além de palhaço, com um revólver, pode não fazer muito sentido para a narrativa. E a sua atriz na vida real é Cara Delevingne,
De novo, eu não sei como é que se pronuncia esse nome. A quinta personagem é Katana. Katana tem uma história de origem excessivamente complicada. Para explicarmos em 2 parágrafos, mas basta dizer que 2 irmãos eram apaixonados por ela, que por sua vez escolheu e se casou com um deles, enquanto o outro entrou para a Yakuza e ganhou 2 espadas, uma delas mágica. Um dia o irmão com a espada matou o marido de Tatsu, e ela, numa luta, tomou suas 2 espadas e fugiu para começar um treinamento com o mestre samurai, até se auto-intitular Katana e partir para os Estados Unidos para viver uma heroína. Katana não tem tantas histórias como o Esquadrão Suicida nos quadrinhos, em partes porque ele não é necessariamente uma vilã, embora já tenha feito uma outra coisa que tenha colocado ela nessa posição, especialmente contra o Batman, que em determinado momento já a treinou. A personagem também teve aparições recentes na série de TV Arrow. Poderes e curiosidade. Katana foi treinada desde crianças nas artes marciais e também treinou com seu mestre samurai na arte da espada. Além disso, desenvolveu uma força habilidade tática e estratégica com o tempo em seu passou com o Batman. Ela carrega 2 espadas gêmeas, uma mágica e outra comum. A mágica chama Soujizate, algo como tomadora de alma. Tira a alma de quem ela matou e a guarda na lâmina. Podemos se usar posteriormente em rituais e reencarnações, onde essa alma é obrigada a servir quem expunha a espada. E sua atriz na vida real, eu não sei bem o nome dela, mas essa mulher aí, ó. O 6º personagem é Rick Flag. Existem 3 Rick Flags no universo DC Comics: o pai, o filho e o neto. Para fins de fazer sentido, vamos levar em consideração que o personagem de Dwayne Dunn no filme será baseado em Rick Flag Jr., que é o filho, já que seu pai foi líder do Esquadrão Suicida em uma divisão aliada na Segunda Guerra Mundial. Rick Flag Jr. trabalhava para o governo americano e lidera o Esquadrão Suicida, que foi formado por Amanda Waller Flag. Entretanto, é instável e não gosta de fato de que trabalha com criminosos que ele odeia, especialmente o pistoleiro. Contudo, apesar do começo problemático, Flag acabou se envolvendo uma lealdade em sua equipe, embora ele odeie muitos ali, e que sua instabilidade mental continua se desenvolvendo. Ele consegue deixar isso para trás, no maior das missões. Uma curiosidade é que o personagem já apareceu em episódios da última temporada de Smallville. Poderes e curiosidades. Rick Flag tem uma condição física perfeita. É um militar experiente treinado nas forças especiais, táticas e guerrilha. Em combate armado e não armado, especialista em Stun. É uma invenção grande, eficiente com armas de fogo e bombas. Enfim, ele é um soldado extremamente bem treinado. E esse é o ator da vida real de Rick Flag. O 7º é o Pistoleiro. O Pistoleiro é o nome de um vilão até bem conhecido da DC, cujo seu nome real é Flint Brown, mas provavelmente nós vamos chamá-lo de Will Smith, afinal, vai ser assim que todos vão chamá-los no filme. O Will Smith aparece pela primeira vez em 1950 numa revista do Batman. O personagem é basicamente uma versão que inspirou provavelmente o mercenário vilão do Demolidor da Marvel. Ele é um assassino que é contratado para matar os inimigos de super vilões em Gotham. Esses inimigos incluem geralmente outros vilões e o Batman, que ele obviamente nunca conseguiu matar. Ele é nos quadrinhos provavelmente o personagem mais importante do Esquadrão Suicida, embora não seja o líder do grupo. Algumas das características que definem são o fato dele ser extremamente profissional quando os trabalhos de assassino. Outra que talvez seja ainda mais interessante é que Will Smith tem um desejo de morrer de forma espetacular e, embora não queira se suicidar, não se importa nem um pouco de fato até gostar de entrar em situações que provavelmente vão matá-lo. Sempre que há um caminho seguro, a escolha é um caminho onde ele pode morrer. Ele geralmente prefere esse segundo caminho, o que é tornar imprevisível é um perigo tanto para inimigos e aliados. O personagem já apareceu em diversas animações, em séries como Arrow e um jogo de videogame. Poderes e curiosidade, o Will Smith se baba de nunca errar um tiro, o que de fato sabemos que é mentira, porque o Batman está aí até hoje. Mas certamente ele deve ser o melhor tirador da DC Comics. Algo que ajuda nisso é que os quadrinhos ele tem um olho cibernético. No filme, Will não parece ter um olho cibernético, mas sim um visor em sua máscara. Contudo, a ideia provavelmente será a mesma. Além da mentira extraordinável, ele é um ótimo em luta, desarmada e carregada.
e tem habilidade com dezenas de armas diferentes. E seu ator da vida real é o Will Smith. Muitas pessoas mesmo vão falar só Will Smith, não vou falar muito sobre ele, porque quem não conhece o Will Smith? O oitavo é o Crocodilo, mas um membro um pouco mais famoso que os outros do grupo. Early Crocodilo no original, ou mesmo Crocodilo. Como se chama em português, é um notório vilão do Batman, que foi criado em 1983, na mesma edição em que o Jay apareceu pela primeira vez. No drama original, a Arlen Jones nasceu com uma doença genérica que fez com ele aparecer ser um réptil. Criado por sua tia, ele cresceu com uma infância marcada por abusos e desprezos de sua própria responsável, até que ele a matou e decidiu levar uma vida de crimes, quando o Crocodilo decidiu virar um dos chefões do crime em Gotham. Isso o colocou contra o Batman pela primeira vez e também contra o próprio Coringa. Nos quadrinhos, ele não tem muitas ligações com o Esquadrão Suicida, mas já fez parte de outras equipes de supervilões. O personagem também já apareceu bastante em outras mídias, com séries e filmes e desenhos animados do Batman, e jogos com destaque para os jogos de Rocksteady da série Actman. Poderes e curiosidades. Seus poderes são semelhantes aos institutos e habilidades de Réptil. Ele é um ensímino, narrador, tem a pele dura, fator de cura e imune a venenos. Tem força superior de um homem comum, assim como velocidade, reflexo e agilidade melhoradas, e apesar de não vermos crocodilos e jacarés atirando com frequência por aí, e ele é muito bom de tiro. E seu ator da vida real é Ad Wayne. Mais uma vez, eu não sei pronunciar esses nomes. E o nono personagem é o El Diablo. El Diablo é um personagem menos conhecido de todos esses da equipe. Por outro lado, ele é um dos membros mais novos do Esquadrão Suicida. Nos quadrinhos, já que ele entrou na equipe já nos Novos 52, pós-rebote da DC Comics, na verdade existem 3 El Diablo na DC Comics. O primeiro deles foi Lazarus Lane, e surgiu em 1970 na revista All Star, e tinha todas as caras de personagem faroeste. Depois esse mesmo personagem ganhou uma revista solo pela Vertigo, escrita por ninguém menos que Brian Azzarello. O segundo El Diablo, chamado Rafael Sandoval, surgiu em 1989 e já foi vilão de Liga da Justiça em algumas edições. Porém, o personagem do filme é o terceiro El Diablo, chamado Chato Satana, que ganha seus poderes após encontrar Lazarus Lane. O personagem original vive em uma coma no hospital, porém antes mesmo de tornar um super vilão e entrar para o Esquadrão Suicida, Chato Satana já era um gangster e foi preso e estava no corredor da morte por assassino de crianças inocentes em um incêndio. Poderes e curiosidades. Os poderes de El Diablo são resumidos como o clássico controle sobre o fogo. Ele pode gerar, manipular fogo. Além disso, ele possui uma tendência violenta que costuma ser assustadora. E seu ator da vida real é este cara. Em 10º lugar temos o personagem Coringa, o maior vilão da DC Comics, arqui-inimigo do Batman, e ele foi criado pelo roteirista Bill Friend e Bob Kane, a partir de umas sugestões de desenhista Jenny Robson. Aparecendo pela primeira vez em Batman em 1940, ele é um psicótico atualmente perigoso com uma aparência similar a um palhaço, cabelos tingidos de verde, pele com uma maquiagem branca e a boca pintada de vermelho, sempre sorridente, que busca sempre desafiar o homem morcego, causando grandes danos em sua vida, seja a maneira física ou psicológica. Além de ser o maior inimigo do Batman, é um dos personagens mais famosos dos quadrinhos. São raros os vilões que conseguem o tamanho da popularidade, como ele conseguiu, sendo considerado por muitos como os mais célebres vilões das histórias em quadrinhos. A origem do vilão. O Coringa foi criado a partir de uma foto do autor Conrad Veidt, não sei como é que se pronuncia esse nome, no filme O Homem que Ri. The Man World Language, de 1928, traduzida pelo roteirista Bill Friend, é uma carta de baralho trazida pelo desenhista Jenny Robson. De alguma maneira, não se sabe a história verídica sobre como Coringa surgiu, de onde veio, etc. Apenas sabe-se que desde que o Batman surgiu nas ruas de Gotham, nos primeiros números de sua revista, o Coringa decidiu combatê-lo, causando pânico e terrorista para atingi-lo. Poderes e curiosidades. Por mais uma vez, o Coringa demonstrou a força e resistência anormal dos loucos incontroláveis. Embora, ao contrário do arqui-inimigo Batman, não seja um perito em técnicas de luta neste estado de insanidade, porém é um combatente hábil, capaz de segurar uma briga contra o Homem Morcego. O seu ator da vida real é o Jared Leto.
Então é isso, galera. Eu não sei também muita coisa, apesar o filme ainda nem foi lançado. Então vamos esperar até a estreia do filme, dia 4 de agosto desse ano de 2016. Se você gostou, deixa o seu like e se inscreve nesse canal para mais vídeos como esse. Compartilhe esse vídeo nas redes sociais, compartilhe com seus amigos ou amigas que é fã de Esquadrão Suicida. E até o próximo vídeo.